Bom, nós falamos sobre as características da baixa autoestima e agora eu quero convidar você a acompanhar onde a gente quer chegar, né? Como que a gente quer se transformar? A gente quer chegar até onde? Como que eu vou me considerar uma pessoa que tem uma estima boa? Como é que eu vou saber que eu tenho uma estima boa? Então, a gente precisa entender primeiro o que que é, né? Para a gente saber o que que a gente precisa. E eu quero chamar você agora para vislumbrar um pouquinho de onde a gente quer chegar, que tipo de coisa a gente quer é, eliminar da vida da gente, como que é conquistar isso. Primeiro, eu quero tirar alguns equívocos aqui em relação à autoestima boa, porque tem muitas pessoas que são confundidas como alguém que tem uma boa autoestima e na verdade são pessoas arrogantes e não pessoas que têm uma autoestima boa, tá? É aquela pessoa prepotente que se acha superior a todo mundo, que se acha melhor do que os outros, aquela que olha você de cima, que acha que tem que levar vantagem em tudo, não tem uma boa autoestima, viu, gente? Não é isso que é autoestima. Não é essa pessoa que acha que ela tem razão em tudo, que ela sabe tudo, que só ela que entende das coisas e ela menospreza todo mundo que está por perto. Isso não é uma boa autoestima. Não é aquela pessoa que se acha mais inteligente que os outros, que nunca erra, que acha que não aceita as críticas, não consegue receber uma crítica, porque acha que está certo em tudo. Isso não é estima boa. Isso é esconder uma estima baixa. Só que ao invés de ficar encolhidinha, se sentindo a pior pessoa do mundo, ela se defende achando que ela é a melhor pessoa que as outras. Tá certo? Outro equívoco que tem numa estima boa, numa boa autoestima, é as pessoas pensarem que ter uma boa autoestima é ser egoísta. Não, gente. Tem gente que tem muito medo de ofender a Deus, imaginando que se ela tiver uma estima boa, ela vai andar na contramão de Deus, porque ela vai se transformar numa pessoa egoísta. Porque ela acha que se ela colocar ela em primeiro lugar, isso significa egoísmo. Deixa eu te dizer, foi Jesus quem falou isso, tá? Ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Então, ele colocou o amor dele em primeiro lugar, porque é com ele que a gente recebe o valor que a gente tem. É Deus que dá o valor que a gente tem. É nele que a gente encontra a identidade da gente, sabe? Certo? Então, por isso que a gente tem que ter o amor dele em primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, não é o outro e nem eu, somos nós dois. É eu e você estamos no segundo lugar. Porque só tem dois mandamentos, não tem três. Então, é Deus e é o próximo como a mim mesmo. Então, o amor de Deus teve que passar por mim para depois chegar no outro. É a frase que eu gosto de falar sempre, que anêmico não doa sangue. Você precisa se fortalecer para você fortalecer outra pessoa. Pensa naquela pessoa que não cuida da saúde, não cuida de si mesmo, se deixa aos trapos, aquela pessoa que fica doente e nem percebe porque ela não dá bola para o que está sentindo, aquela pessoa que se deixa um lixo, e aí você vai dizer para essa pessoa: Deus mandou você amar o outro do mesmo jeito que você se ama. Não vai prestar esse negócio, certo? Então, a pessoa tem que se reconhecer, ela tem que gostar dela mesma, ela tem que saber o valor que ela tem para ela conseguir valorizar outra pessoa. Então, isso não significa que você não possa renunciar algumas vezes em função de ajudar alguém. Renúncia é um negócio que todo mundo tem que fazer em relacionamento. Não quer dizer que você está num relacionamento que você vai dizer: não, se quiser me aceite, é assim que eu sou, e eu não renuncio nada. Isso não é ter uma boa autoestima, gente. A gente tem que saber ter sabedoria, porque em determinado momento da vida, a gente tem que renunciar sim, mas a pessoa que tem uma estima baixa, ela renuncia sempre, ela está em último lugar, ela não se percebe, ela não se reconhece como uma pessoa de valor. Por isso que a questão é se colocar em primeiro lugar, você tem que se abastecer. Como você vai cuidar de alguém se você estiver fraca? Como você vai dar aquilo que você não tem? Tá certo? Agora, a palavra de Deus diz: não tenha de si um conceito mais alto do que o que convém. Então, o que é uma pessoa que tem uma boa autoestima?
é aquela pessoa que não se acha melhor do que ninguém, mas também não se acha pior do que ninguém, certo? Para ter uma boa autoestima, você não tem que se achar superior aos outros, mas também não tem que se achar inferior a ninguém, porque você não faz comparação. Uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela não fica comparando, ela não fica sabendo se eu sou melhor do que fulano, se fulano é melhor do que eu, e ela fica nessa neura de ficar comparando uma coisa com a outra, porque ela não precisa de fazer comparação. A pessoa que tem uma estima boa, ela se aceita. Não quer dizer que você não possa cuidar de melhorar alguma coisa em você, certo? Você pode. Você não gosta do seu cabelo? Você pode querer mudar o seu cabelo, com certeza. Mas é aceitar você. Cuidar de coisas que você quer melhorar, você quer se vestir melhor, você quer mudar, cuidar da sua pele, não tem problema. Isso é cuidado de si mesmo. A questão é você gostar de quem é você. Os seus defeitos, as suas limitações, elas não vão te afetar e não vão te diminuir se você tem uma estima boa. A pessoa que tem uma autoestima positiva, a pessoa que tem uma autoestima boa, os defeitos dela não depõem contra ela. O defeito que ela tem não diz que ela é uma pessoa sem valor, apenas diz que ela tem aquelas características negativas ou aquelas limitações ou aqueles defeitos. Porque todo mundo tem. Se alguém acha que pode chegar a um ponto de não ter defeito nenhum, já apareceu com Jesus, querido. Você devia estar no céu, não aqui na terra. Porque aqui ninguém parece com Jesus. A gente busca parecer com ele. O caminho é esse, é buscar ser igual a ele. Mas ninguém é. Nós estamos falando de uma autoestima positiva para a gente entender atrás do que a gente está indo. Em direção a que a gente está indo. E a primeira coisa que eu quero colocar aqui é que a pessoa que tem uma boa autoestima, uma autoestima positiva, ela gosta dela mesma, independente dos defeitos que ela tem. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está acompanhando as lives, que está acompanhando o grupo da autoestima. Essa pessoa me mandou uma mensagem assim: as lives e o grupo da autoestima têm sido muito bom para mim. Eu nunca aceitei meu peso, nunca consegui emagrecer, mas eu cheguei à conclusão de que o foco agora não é emagrecer, é me sentir aceita primeiro, é me aceitar do jeito que eu sou. Eu já comecei a sentir esse amor por mim mesma. Já estou procurando roupas diferentes que valorizem quem eu sou do jeito que eu estou agora. Creio que emagrecer será consequência natural. Só sei que eu preciso me amar primeiro, porque anêmico não doa sangue. Se eu não me amar, eu não serei bênção para ninguém. Porque ela entendeu o seguinte, ela quer emagrecer, mas isso vai ser consequência. A consequência é emagrecer. Primeiro, ela já está gostando dela mesma. Ela já está procurando se vestir de maneira adequada ao peso dela, para que ela se sinta valorizada do jeito que ela é. O emagrecimento vai ser consequência disso. E isso é muito legal. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Você primeiro se aceita. Você gosta de você primeiro. E a partir desse gostar de você, é que você vai buscar depois os ajustes que você quer para você. Mas primeiro se ame. Primeiro goste de você. Então, gente, é isso que a gente está tentando alcançar. Isso que a gente está procurando alcançar. Você pode mudar o que você quiser, mas parte do princípio de gostar de quem você está sendo agora. Aceita você mesmo, ok? Outra coisa de uma pessoa que tem uma estima boa é uma pessoa que não precisa esconder as falhas para ela se sentir aceita. Porque ela sabe que ela não vai ser rejeitada por causa das falhas que tem. A falha não vai fazê-la desmoronar. Se alguém souber de um defeito, de uma dificuldade dela, ela não vai desmoronar por isso e ela nem vai ser rejeitada por isso. E se por acaso ela for rejeitada por isso, o problema é de quem está rejeitando. Sabe, uma vez eu conversei com uma amiga, a filhinha dela na época, hoje já são jovens, moças, já adultas praticamente. Mas na época, a filhinha dela tinha 6 anos de idade.
E essa menininha falou para a mãe que ia contar para um menininho da escola que está namorando ele. É tão inocente que ela dizia que ela estava namorando um menino e o menino não sabia que ela estava namorando ele. Uma coisa bem infantil mesmo. Mas a minha amiga ficou muito preocupada com a filhinha, porque imaginou assim: ela vai contar para o menino que está namorando o menino, qual vai ser a reação dele, e se ele rejeitar ela, o que, que vai acontecer? E minha amiga não disse nada, a garotinha foi para a escola. No final da tarde, minha amiga foi buscar a menina e perguntou: E aí, minha filha, você falou com o garotinho que você é namorada dele? Falei, mãe. E o que, que ele falou? Falou que não queria namorar comigo, não. Aí a minha amiga ficou com o coração apertado, né? E falou assim: E você? Eu falei para ele que ele é um bobo, porque ele não sabe que ele está perdendo. Então, exatamente isso. Se o outro não gostar, paciência. A gente não vai ser amado por todo mundo. Jesus não foi, gente. E se Jesus não foi amado por todo mundo, eu e você não podemos querer isso. A gente tem que aceitar que a gente vai ser rejeitado. A gente tem que aceitar que a gente não vai ser aprovado por todos. Então, quando você tem uma autoestima boa, positiva, você aceita suas fraquezas, você não precisa esconder as suas fraquezas e não precisa achar que o mundo vai te rejeitar por causa delas. O que não quer dizer que você tenha que sair contando a sua vida para todo mundo, beleza? Não quer dizer que você tenha que sair daí agora falando tudo que está dentro de você, expondo você mesma. Não é disso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que tem gente que faz um teatro enorme da vida para que ninguém perceba as dificuldades que ela tem, porque ela acha que se alguém perceber, ela vai ser rejeitada por isso. A pessoa que tem uma estima boa, ela consegue ouvir uma crítica sem desmoronar. Ela consegue ouvir uma crítica sem desfalecer, sem achar que ela está sendo destruída por causa daquela crítica. Ela ouve, avalia, retém o que é bom, o que não é bom ela joga fora. Ela reconhece se aquela crítica é para ajudar ou não. E às vezes a crítica tem até o sentido, a intenção de te derrubar, mas ela tem alguma informação ali que é valiosa para você. Então você pega essa informação e aproveita ela. Se você tem uma autoestima boa, você não morre por causa de uma crítica. Você não se sente derrubada, porque aquilo ali não mexe com você. Quando a gente está ferido dentro da gente, qualquer coisa que alguém fale, desmorona. Se você se sentir inferiorizada, por exemplo, porque a sua voz não é uma voz legal, você tem uma voz estridente, você não gosta da sua voz. Aí, de repente, alguém critica a sua voz, aquilo acaba com você. Mas por que acabou com você? Porque a sua dificuldade já existia dentro de você, não foi o outro que colocou. Agora, quando uma outra pessoa faz uma crítica para você e você está muito bem com isso, certo? Aquilo ali não abala em nada. Olha, eu me lembro de um cara uma vez, uma pessoa que eu conheci, e ele foi para o exército e ele tinha um problema. Ele fazia xixi na cama. Ele tinha 18 anos e fazia xixi na cama. E ele pensou, vão acabar comigo quando chegar lá, né? Mas ele, por incrível que pareça, ele lidava bem com esse negócio. Isso não incomodava ele. Ele não se achava a pior pessoa do mundo porque ele fazia xixi na cama. Era o cara que se aceitava. Sabe o que ele fez? Quando ele chegou, primeiro dia que ele chegou lá, que ele entrou no batalhão onde ele ia servir, ele viu os beliches, ele pulou para cima de um e falou assim: eu quero saber quem é o sortudo que vai dormir embaixo do mijão, porque eu faço xixi na cama. Ninguém pôde zombar dele, porque ele mesmo declarou aquilo. Isso é uma pessoa que se aceita, é que gosta de si mesmo do jeito que é. Esse é um exemplo que eu não estou falando para você aceitar de repente que um filho faz xixi na cama e você não vai cuidar disso. Claro que não. O que acontece, gente, é que independente do erro que a gente tem,
a gente precisa se dar bem com a gente mesmo, a gente precisa conviver bem com a gente, apesar dos nossos erros. Quando aquilo que outra pessoa fala faz eco dentro de nós, isso incomoda. Então, ter uma boa autoestima é você conviver bem com você, com seus erros e os seus acertos, com as suas capacidades e as suas limitações, sabendo que é assim, não tem um ser humano nesse mundo que não tenha limitação e que não tenha defeito. Pessoa que tem uma boa autoestima, ela consegue se alegrar com o sucesso que ela faz, ela se alegra sem ser arrogante. A pessoa que tem uma estima baixa, ela muitas vezes pode pegar o sucesso dela e achar que ela é a melhor pessoa do mundo para usar aquilo como muleta. Isso não quer dizer estima boa. Outra coisa, pessoas que têm estima baixa, ela pode pegar o sucesso e não dar o mínimo valor para ele, porque ela acha que ela não é nada, ela não é ninguém, aquilo ali não significou coisa nenhuma. Então, quem tem uma boa autoestima, aprecia o seu sucesso, se alegra com o seu sucesso, mas sem precisar de ser arrogante e sem precisar de desvalorizar ou esconder esse sucesso. É a pessoa que também sabe lidar com o fracasso. Quem tem uma estima boa, lida com o fracasso sem achar que é a pior pessoa do mundo. Ela pega o fracasso e aprende com ele. A pessoa que tem uma estima boa, quando ela fracassa, ela olha para o fracasso e aprende com ele. Ela avalia quais são os pontos que não deram certo para ela corrigir daí para frente e ela fazer melhor. Ela vai fazer uma palestra, de repente, e descobre que ela errou nisso, naquilo, daquilo outro. Assim que eu comecei a falar, eu sei que eu ainda tenho vários manejos, coisas que eu falo que às vezes eu não gosto. Quando eu ouço a gravação, eu não gosto. Mas eu vou procurando tirar uma coisa ou outra. Eu tinha muitos tiques de linguagem. E eu pedi a algumas pessoas para avaliar, para olhar e me dizer. Então, a gente não faz tudo certo. A gente comete um monte de erros o tempo todo. Mas você pega o seu fracasso e vai aprimorando, vai vendo, nossa, deu errado isso aqui. Da próxima vez não vou fazer desse jeito mais, eu vou fazer de outro. Então, você lida bem com o sucesso e lida bem com o fracasso, porque você vai aprender com ele, tá? A pessoa que tem uma estima boa não precisa acertar o tempo todo. Quando ela erra, ela não fica justificando. Ah, eu errei, mas porque você fez isso. Eu errei porque eu não consegui, porque ninguém me deu oportunidade. Ah, eu não consegui. Não. Quem tem uma estima boa assume a responsabilidade pelos erros. Errou, assume o que fez. É responsabilidade sua, não foi ninguém que te obrigou. Você é que errou. Então, ter uma boa autoestima é você ser capaz de assumir o que fez. Pedir perdão quando você errou, sem achar que isso é humilhação. Aliás, quem tem coragem para pedir perdão é muito forte. Porque para pedir perdão, você tem que ter coragem, você tem que ter força. Você tem que ser honesto, você tem que ser franco, você tem que ser autêntico. Você pedir perdão é coisa de gente corajosa, viu? E não de gente fraca. Pessoas que têm uma estima boa, ela tem um bom relacionamento. Quanto melhor a sua autoestima, melhor os seus relacionamentos. Por quê? Porque você não tem medo de ser conhecida pelaquela pessoa com quem você se relaciona. Imagina você com a estima baixa, se relacionando com alguém. E aí você quer que esse relacionamento seja um relacionamento próximo. Só que se a sua estima for baixa, você vai esconder tanta coisa dessa pessoa que a pessoa não conhece você, ela conhece um personagem que você construiu. Mesmo que ela ame, ela não vai amar você, ela vai amar aquele personagem, aquele teatro que você fez. Quem tem uma estima boa, quando quer se relacionar profundamente com alguém, ela deixa que o outro conheça e ela conhece o outro. Quando você abre o seu coração para alguém, quando você é autêntico com uma pessoa, você dá licença a essa pessoa para ser autêntica com você. Você passa uma mensagem de que você está criando pontes para que haja esse trânsito de liberdade, esse trânsito de honestidade, né, de franqueza, de clareza. Mas se você é aquela pessoa que está pintando um quadro bonito o tempo todo, você passa a mensagem para o outro que ele também tem que pintar um quadro para você. Aí ficam dois mascarados se relacionando.
E aí ninguém chega a lugar nenhum. Outra coisa, quem tem estima boa não cai em relacionamento abusivo. Se você cai, porque muitas vezes você pode cair sim no relacionamento abusivo, mas, primeiro, você tem mais capacidade de reconhecer que aquilo é abuso. Por quê? Porque você não aceita ser humilhada, você não aceita ser feita de gato e sapato. Como você é uma pessoa que se ama, como você cuida de você, você não aceita que outra pessoa te trate mal. Agora, se você entra num relacionamento e você vai descobrir depois que ele é um relacionamento abusivo, você não vai ficar debaixo dos pés de ninguém. Porque quem tem uma autoestima baixa é que fica submissa a um relacionamento abusivo. Quem tem uma estima boa, ela encara essa situação. Ela aprende a se colocar, ela dá a opinião que ela tem que dar. Ela não é aquela pessoa tipo camaleão que muda de cor conforme o ambiente. Não, ela diz o que pensa, ela faz escolhas, ela diz que não concorda, ela respeita ela mesma e respeita o outro. A pessoa que tem uma estima boa, ela não precisa diminuir ninguém para ela se sentir bem. Quem tem estima baixa, joga o outro para baixo para poder se sentir um pouco melhor. Quem tem uma estima boa, ela consegue levantar outra pessoa. Ela consegue incentivar outra pessoa para crescer. Ela consegue aplaudir o sucesso do outro. Ela não sofre de um negócio terrível chamado inveja. Quem tem estima boa não sofre de inveja. E inveja é um negócio que dói. E todos nós podemos, um momento ou outro, sentir inveja. Então, quanto melhor a sua autoestima, menos possibilidade você tem de sentir inveja. Pessoa que tem uma estima boa, ela consegue dizer não, sem medo de que o outro vai abandonar porque ela disse não. Ela consegue colocar limite no relacionamento, sem achar que ela vai perder todo mundo porque ela vai dizer não. Ela consegue dizer não quero, não posso, não vou, não tenho condição, sem aceitando as consequências daquilo. Porque toda escolha que a gente faz, ela tem uma consequência. E a gente precisa aceitar que a gente é capaz de lidar com a consequência das escolhas que a gente faz. Quem tem uma estima boa, ela lida com a consequência da escolha que faz. Quem tem uma estima boa, enfrenta dificuldade, porque ela confia. Se ela tiver num momento de aflição, se ela tiver num momento de desafio, ela não recua, ela não se esconde, ela não entra numa caverna, ela enfrenta o desafio porque ela sabe que independente do que acontecer, ela vai dar conta de um jeito ou de outro, ela vai suportar, ela vai conseguir passar por isso. Quem tem estima baixa, acha que não, acha que vai morrer, acha que vai ser destruído, acha que não vai dar conta de conversar. Quando você tem uma estima boa, você não se esquiva, você enfrenta. Não significa que você não tenha medo, tá? Quem tem estima baixa fica triste, quem tem estima baixa tem medo, quem tem estima baixa também tem esse tipo de sentimento. Só que não se deixa destruir por ele, só que não se encolhe por ele. Quem tem uma boa autoestima tem medo de desafio também, só que ela não fica paralisada por causa do medo. Ela encara o desafio mesmo com medo. Vai com medo mesmo, sabendo que o medo vai se dissolver à medida que você for tomando posse daquilo que era novo. Quem tem uma estima boa, ela enfrenta o novo, ela não tem medo do desconhecido. Ela pode até ter medo, mas o desconhecido é só um lugar que ela não pisou ainda. Então ela entende que a hora que ela botar o pé lá, ele vai deixar de ser desconhecido. Então ela encara. Pessoa que tem uma estima boa, multiplica os talentos que tem, porque não tem medo do que vai acontecer. Você já ouviu sobre a parábola dos talentos? Jesus fala que o Senhor veio e deu 1 talento para um, 3 para outro e 5 para outro. E foi embora, viajou. Quando voltou, queria conta daqueles talentos que ele entregou para aqueles 3 servos dele. Aquele que tinha 5 investiu o talento que tinha e os 5 virou 10. O que tinha 3 talentos, ele investiu os 3, virou 6. Aquele que tinha 1 ficou com medo enorme de perder. Ficou com medo enorme de ser chamado a atenção se por acaso ele perdesse. Fez o quê? Guardou o talento, enterrou. Quando o Senhor chegou, pediu conta dos talentos, o que tinha 5 apresentou 10, o que tinha 3 apresentou 6, o que tinha 1 devolveu 1.
E o Senhor chamou a atenção daquele que tinha um e tirou um dele e deu para aquele que tinha 5. Por que isso? Porque o que Deus quer é que a gente multiplique aquilo que ele deu. Deus nos fez com capacidades. Deus nos fez com dons, com talentos, com potencial. E ele não quer chegar diante da gente e encontrar tudo enterrado dentro de nós. Nossa mente é muito capaz, nós temos uma capacidade extraordinária. Deus não quer que você e eu fiquemos numa caverna escondidinha, guardando ali o talento, com medo de investir e dar errado. Se investir e der errado, querido, da próxima vez você investe de novo acertando. Mas se você esconde aquilo que Deus te deu, você vai ter que dar conta. E ele já avisou o que vai fazer, ele já avisou como vai reagir com aquele que não multiplicou o talento que ele deu. Não foi para isso que a gente veio no mundo, não foi para ficar escondido. A gente não veio para cá para se esconder com medo das consequências. A gente não está no mundo escondendo os dons e os talentos que Deus deu por medo da crítica, por medo do que o outro vai falar, por medo do olhar do outro, por medo do riso do outro, por medo da rejeição do outro. O outro, querido, vai dar conta da vida dele. A gente vai ter que prestar conta para Deus. Se a gente tiver com medo da crítica das pessoas, com certeza nós vamos enterrar talentos. Agora, entenda uma coisa. Todas as pessoas, todos os críticos de plantão, porque tem muito crítico de plantão, né? Tem aquelas pessoas que elas estão o tempo todo vigiando todo mundo para criticar. Elas só sabem criticar. Essas pessoas criticam quem faz porque ela não tem nada para fazer. Porque se ela tivesse se envolvendo com alguma coisa, se ela tivesse se dedicando, se ela tivesse multiplicando o talento que Deus deu para ela não tinha tempo para ficar criticando o que o outro está fazendo. Então você vai dar bola para pessoas que não têm o que fazer e que só está ali observando você para poder criticar? Não tem autoridade essas pessoas para dizer alguma coisa sobre você. Então, em nome de Jesus, não enterre seu talento por causa dos críticos de plantão. Deixa as pessoas criticarem à vontade. Enquanto elas criticam, você realiza. A gente tem coisas para apresentar para Deus. E a gente precisa apresentar o melhor. Porque Ele nos colocou aqui confiando que aquilo que Ele entregou para a gente, Ele vai encontrar multiplicado. E para isso, a gente precisa confiar na gente mesmo. Porque quando a gente confia na gente, a gente confia na obra de Deus. Porque nós somos obra de Deus. Foi Deus quem nos fez. Confiar em si mesmo, querido, não é você ser arrogante, não. Confiar em si mesmo é confiar naquilo que Deus fez. Eu e você somos obra de Deus, obra-prima da criação de Deus. Então, quando você se ama, você ama aquilo que Deus fez. Quando você confia em você, você está confiando na obra que Deus fez. Quando você investe em você, você está investindo naquilo que Deus fez. Quando você cuida do seu corpo, da sua vida, você está cuidando do templo do Espírito Santo de Deus. Porque Deus mora em você, Deus mora em mim. Quando a gente cuida da gente mesma, a gente cuida do templo de Deus. Isso não é egoísmo. Isso não é egocentrismo. Isso é exatamente o que Deus quer que você faça. Porque se você faz isso, você se fortalece. E se você se fortalece, você tem muito mais capacidade para ajudar os outros, para fazer alguma coisa para as pessoas, para dar ao outro aquilo que o outro precisa. Porque o forte segura o fraco. Mas se você estiver fraco, você não segura nem você. Então a gente precisa se fortalecer, sim. A gente precisa ter uma boa autoestima, sim. É isso que Deus espera de nós. É para isso que Deus nos colocou aqui. Nós todos temos um propósito para estar aqui. E se a gente não descobrir esse propósito, a vida não vai valer a pena. E esse propósito só vai ser reconhecido se a gente olhar para dentro da gente mesmo e reconhecer quem a gente é, o valor que a gente tem, a capacidade que nós temos. Amém? Que Deus abençoe você, para que você possa realmente perceber onde estão as falhas, onde está o ponto onde você precisa ser tratada. Muitas pessoas passaram mensagem para mim, dizendo que descobriu que a autoestima é péssima, mas que tem certeza que pode mudar. Muitas pessoas disseram que são escravas da opinião dos outros, mas elas não querem ser, elas querem se libertar disso.
Muitos escreveram que são dependentes emocionalmente das pessoas, dependentes de filhos que não dão mais atenção, que estão cuidando da vida deles. Pois é, está na hora de você agora cuidar da sua vida. Pessoas que querem sair debaixo da opressão de outras pessoas. Pessoas que se sentem sufocadas, se sentem abusadas por todo mundo da família, que não respeita. Mas elas entendem que elas podem sair. É para isso que a gente está aqui. Para a gente entender que nós podemos sair debaixo desse jugo pesado. Porque não foi para isso que Deus nos colocou aqui. Tá certo? E isso tudo é possível. E você sabe por que que é possível? Primeiro, é possível porque é a vontade de Deus para a nossa vida. Se você decidir que você vai cuidar da sua autoestima, você tem o Espírito Santo de Deus te apoiando. Porque esse é propósito de Deus. E segundo, você sabe por que que é possível? Porque só depende de você. Porque se a autoestima dependesse de outras pessoas, aí a gente estava em maus lençóis. Porque aí a gente ia precisar da aprovação dos outros, da boa intenção, da boa vontade dos outros, mas não depende de mais ninguém. Você não tem que mexer na vida de ninguém, você só tem que mexer na sua. Você não tem que mudar a cabeça de ninguém, você só tem que mudar a sua cabeça. Por isso que cuidar da autoestima é possível, porque você só vai mexer com você. Você não tem que pedir licença para o outro, você não tem que pedir a compreensão de ninguém, você vai trabalhar com você. Quando você mudar, quem está em volta de você vai mudar também, porque vai estar lidando com uma nova pessoa e não com aquela mais.